Vamos falar então sobre Machine Learning e inteligência artificial? Bom, inicialmente a nossa ideia era trazer para o Agrotech um modelo de LLM com inteligência artificial aí para poder fazer análises preditivas com base em dados de sensores. Porém, isso teve que mudar um pouco, principalmente pelo fato de que a gente está numa conta free tier. Então, falando sobre contas free tier, a gente não tem essa possibilidade de criar algo tão grande. Mas nós podemos trabalhar, sim, com inteligência artificial. No caso, nós trabalhamos com machine learning, baseado em regras de contexto. Esse tipo de tratamento pode ser feito, então, com a conta free tier da Oracle. Eles disponibilizam para nós o Autonomous Database e também o, as outras funcionalidades que a gente precisa. Isso não só acaba ajudando, porque a nossa solução ela é direcionada para algo mais simples e mais direto, que talvez um LLM possa trazer uma complexidade, um overengineering desnecessário inicialmente. Então, ao longo dessa última sprint, nós tomamos essa decisão de fazer machine learning um modelo de machine learning baseado em contexto que seja aí mais direto e mais prático e também que seja mais barato para o nosso usuário final. Como a gente está focando em pequenos e médios agricultores, nada melhor do que deixar o mais barato possível para eles, o mais acessível possível, para que a gente consiga então democratizar aí a tecnologia no campo. Bom, vamos explicar um pouquinho então como que isso está funcionando. Nós temos aqui uma ingestão de dados que ela está sendo feita em um primeiro banco de dados. No caso, o meu colega do time, ele fez aí uma simulação, esses dados artificiais então estão sendo gerados. Eles foram gerados aqui até a data do dia 18, porque a Oracle ela acaba pausando o nosso compartimento quando ele demora alguns dias para ser usado. Mas nós temos aí um volume de dados significativo. Não seria o suficiente para treinar um modelo LLM com tanta acurácia assim, mas para o nosso objetivo com machine learning, baseado em contexto, isso é mais do que necessário para nós. Como que isso foi feito então? A gente tinha a opção, bom, aqui eu estou com o meu usuário Juan, no banco de dados com acesso root de, de um outro colega. E tem o banco de dados, onde foi criado então o Apex, o aplicativo Agrotech, assim como o recebimento de dados de sensores através de outras APIs, no caso uma API .NET e assim por diante. Nós tínhamos a opção de fazer por DB-Link, que é uma conexão aí que um banco de dados consulta o outro, só que para evitar complexidade, para facilitar também nessa agilidade, eu preferi fazer uso aí de ORDs, no caso as REST API, que a própria Oracle disponibiliza para nós, e fiz então um endpoint que já traz todos esses dados gerados para a gente. No caso, eu só fiz aqui as últimas 100 leituras para facilitar a nossa visualização, mas daria para expor todos os dados que fossem necessários. Como a gente está trabalhando sempre com os mais recentes, não seria necessário trazer tudo ao mesmo tempo. A gente está falando de milhares de dados. Bom, então como que acabou funcionando? Esse segundo banco de dados, que no caso é o principal do Agrotech, ele pega esses dados e salva em uma tabela, no caso a Sensor Cache, que vai então facilitar para nós a busca desses dados aí e trazendo mais agilidade para o aplicativo. Essa tabela, por sua vez, ela gera uma segunda tabela, Sensor Insights, que é onde está trabalhando então com o modelo de Machine Learning. No caso, esse modelo, baseado em contexto, traz para nós aí análises de dados e consegue então retornar uma recomendação inteligente para o nosso usuário final. Se nós estamos no aplicativo Apex, nós vamos então ver que logo aqui no início nós temos o card com recomendações inteligentes para o nosso usuário. Nós temos aqui os dados do dia 18, como eu já falei, condições ambientais estáveis, mantém o monitoramento regular da plantação. Suas recomendações, então, com base na última leitura. Bom, vamos causar uma anomalia nesses dados para então ver se a gente consegue buscar algo mais assertivo, algo mais específico para outras situações também. Se eu fizer aqui um insert, eu estou fazendo um insert na tabela de cache, porque se a gente for mexer na tabela do outro banco de dados, isso pode dar um problema para nós. A gente não quer alterar ali a fonte dos nossos dados, mas a tabela de cache não tem problema. Vamos compilar esses dados agora na segunda tabela. Pronto. E vamos atualizar o aplicativo. Opa, já mudou então a recomendação. Risco elevado de ressecamento detectado. Realize irrigação imediatamente e monitore o solo nas próximas horas. Última leitura, 24/5. E nós temos aqui então dois alertas críticos. Por que isso é importante? Como que a gente entrega valor então usando machine learning?
para o nosso usuário. A gente está falando de um produtor rural. Por mais que você seja uma pessoa interessada em tecnologia e voltada para esse ambiente tecnológico, visando trazer então melhorias para sua produtividade, para o seu lucro, a gente está falando de pessoas que muitas das vezes não estão acostumadas a lidar com dados no dia a dia delas. Então, se a gente traz para uma pessoa, por exemplo, um dashboard, por mais que talvez para alguns seja simples, para outros pode não ser. Trazer esses dados numéricos e gráficos pode então ser complicado para algumas pessoas. Por isso, a recomendação inteligente, então, ela enxuga todos esses dados e uma traz para uma pessoa uma ação real do que ela pode fazer e uma decisão mais assertiva ali. E a gente está falando de pessoas que às vezes, é, mesmo que ela talvez não tenha tanta experiência com a agricultura, ela pode então ser orientada pelo agrotech nesse sentido. Então é assim que a gente consegue entregar valor com o modelo de machine learning. Falando então sobre as nossas APIs REST, eu também estou expondo esses dados aqui em um segundo endpoint, e esse endpoint então ele traz a última leitura, no caso de sensores. Esse endpoint então pode ser capturado aí por um aplicativo, que no caso é nosso aplicativo React, e assim a gente consegue então integrar todo o ambiente agrotech, seja no Apex, seja em outras aplicações.